Qual advogado livraria Dexter da prisão? Okay, and? Hoje falaremos sobre um caso bem importante, algo que talvez seja o futuro de Dexter. Dexter sendo preso. Qual advogado seria o melhor para deixar Dexter livre novamente? Peguei alguns advogados das séries e vou ranquear por lista. Eu me ergo das cinzas. Harvey Specter. Harvey Specter é um dos protagonistas da série Suits e é um dos bons advogados da série. Ele é um advogado brilhante, confiante e extremamente competitivo. Primeiro, Harvey ia fazer com o que faz melhor: atacar a promotoria. Não a verdade, ele ia tentar provar que Dexter é inocente. Ia mostrar que o Estado não tem prova suficiente para condenar Dexter. Ele começaria descredibilizando todo o processo da investigação. Ia vasculhar cada detalhe: quem teve acesso à cena de crime, quem manipulou as provas, e é claro, ele ia destacar o sargento James Doakes. You are one creep, mother. E foi incriminado com as mesmas bases de evidência que agora tentam usar contra Dexter. Ou seja, a polícia toca nas mesmas evidências. Ou seja, a polícia estava certa antes ou está certa agora. Mas não pode ser as duas coisas. E depois disso, Harvey usaria a mídia. E ao invés de Dexter parecer o assassino, ele ia parecer uma vítima de uma caça às bruxas dentro da própria polícia. E se a promotoria tentasse usar o padrão dos cortes nos corpos? Harvey ia trazer um perito forense que sugeria o padrão ser copiado. Afinal, o caso ficou famoso. O açougueiro de Bay Harbor ficou muito famoso, então poderia ter um copycat. Harvey não precisa provar que Dexter é inocente. Ele só precisa deixar claro que ninguém consegue provar que ele é culpado. E como ele sempre diz, eu jogo com o homem, não com as cartas. E Dexter sairia livre. Então eu coloco ele como sairia livre novamente. Matt Murdock, o Demolidor. Esse é um personagem bem diferente do que estava falando anteriormente. Eu não acho ele inferior, mas ele tem seus princípios diferentes. O Demolidor é mais certinho. Isso faria o próprio Matt pensar que se deveria aceitar defender Dexter. Mas digamos que o Demolidor aceitasse. Eu coloco o Demolidor como iria reduzir a pena. Talvez ele conseguisse colocar Dexter em um hospital clínico e livrando ele assim da pena de morte e até a cadeia. Eu acredito que ele tornaria o caminho mais justo e diferente de Harley, que tentaria manipular o júri. Murdock pegaria as provas concretas e realmente usaria o caso de James Doakes como pauta para livrar Dexter. E colocaria ele como reduziria a pena. Saul Goodman. Um personagem muito carismático e muito bem conhecido nesse meio dos advogados. Saul Goodman é um advogado criminal. Mas eu vou deixar o Jesse de Breaking Bad explicar melhor para você quem é Saul Goodman. Contrataria. Olha, lembra do Emílio? Então, esse cara soltou o Emílio 2 vezes, tá? E nas 2 vezes, ele tava completamente ferrado. Então, puf! Ele é tipo Houdini. É sério, quando a coisa fica feia, você não quer qualquer advogado criminal, tá? Você quer um advogado criminoso. Deu pra entender? E se quem fosse defender Dexter Morgan no tribunal fosse ninguém menos que Saul Goodman? Bom, primeiro de tudo, o Saul não ia querer saber se Dexter é culpado ou inocente. Ele iria olhar para Dexter e dizer: você matou gente? Beleza. A questão é, dá pra te tirar dessa? E é claro quanto você pode pagar. Ele começaria criando um show. O caso se tornaria um espetáculo de mídia. Só usaria a fama do açougueiro de Bay Harbor para fazer o julgamento de uma novela. Justiça ou conspiração. Só não sei como isso ia sair. Eu não sei se ia sair bom ou ruim, dependendo muito dos roteiristas. Isso podia dar muito errado ou muito certo. Essa história de o Sol usar o caso do açougueiro de Bay Harbor como mídia. Eu não sei se dá certo. E se o tal do açougueiro estiver caçando pessoas que o sistema falhou em punir? Ele traria vítimas de crimes reais que nunca tiveram justiça. Gente que teve parentes mortos por criminosos que saíram livres. O Sol ia fazer o júri pensar: será que o mundo não precisa de alguém como o açougueiro de Bay Harbor? Claro que eu acho que dificilmente isso iria acontecer. Estamos falando de uma série. Mesmo sendo uma série, eu acho que esse pensamento seria muito fictício. O Sol ia falar, claro, que a polícia já matou o verdadeiro culpado. E agora ele só quer limpar a própria barra e culpar alguém novamente. E no final, Dexter não só sairia livre, mas provavelmente sairia com um processo contra o Estado por danos morais. Se ele saísse livre novamente, o Dexter jamais ia ser a mesma pessoa. Eu acho que mesmo ele saindo livre, ia ter muita gente atrás do Dexter. Muita gente mesmo. Então o Dexter ia ter que mudar de nome, mudar de estado, renascer de novo.
O que você acha? Você concorda que o Sol ia liberar Dexter da cadeia? Ou nenhum desses personagens seria capaz de livrar Dexter? Comente. Barry Zungborg. Esse personagem não só atrapalharia Dexter, como pioraria o caso. Mas por que ele seria um péssimo advogado nesse caso de Dexter? Ele é incompetente ao extremo. E o Barry constantemente esquece os detalhes importantes dos casos e não sabe formular bons argumentos. E ele frequentemente compromete a defesa com comentários absurdos. Ele é despreparado, desatento, ele apresenta provas irrelevantes ou erradas, poderia até acidentalmente incriminar o próprio Dexter. Então eu coloco o Barry Zungborn como ele atrapalharia Dexter. Ted Buckland. Porque Ted Buckland não mudaria nada no caso do açougueiro de Bay Harbor. Ele é medroso para tomar decisões ousadas. Então esse caso é muito difícil para ele. Ted viveu apavorado com figuras de autoridade, juízes, promotores e o próprio cliente, no caso, deixaria o advogado com medo. Não tem domínio da situação, não é respeitado nem pelo próprio tribunal. Então eu coloco ele como não mudaria nada no caso de açougueiro de Bay Harbor. Agora veremos o advogado que não só não ajudaria, mas pioraria o caso do Dexter. Lionel Hutz. Por que Lionel Hutz não ajudaria o caso e provavelmente o pioraria? Ele não entende nada de direito e nem se importa. Lionel é o tipo de advogado que se confunde com os próprios argumentos, cita as leis que nem existem, usa termos jurídicos errados, ele mente o tempo todo, inclusive pro juiz. Ele se atrapalha com os papéis, nomes e tudo. É extremamente desonesto e sem talento. Dexter perceberá rapidamente que está ferrado. E acho que até mudaria de advogado. Que eu não sei se isso é possível. Provavelmente sim, então o Dexter não continuaria com esse advogado, com certeza. Mas me diga você, como o Dexter poderia escapar dessa situação? Você acha que ele teria chance de ficar livre com algum advogado desse? Ou ele teria que fugir? Não. Dexter, você nunca matou